Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Lília e eu estou aqui para contar mais uma super novidade. O Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa preparou uma série de lições especiais para os adolescentes. Isso mesmo, se você é adolescente, fique ligado. O nome dessa série é Coração Amarelo. Coração Amarelo, ficou curioso? Eu fiquei curiosa. São 7 lições sobre o amor. Então acompanhe aqui nas redes sociais da igreja. Em breve vocês verão o lançamento dessa série. E eu convido você para estudar junto comigo e aprender muito sobre a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o Lisério, líder do Ministério Jovem Geral, e estou aqui para te fazer um convite especial. Nós vamos comemorar o Dia do Jovem Promessista. Essa comemoração vai acontecer numa live no dia 19 de setembro, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Fique ligado nas nossas redes sociais, chama toda a galera, chama os jovens aí da tua região e vem com a gente participar desse momento especial. Um grande abraço e até lá! Resulta num corpo com tantos alguns, uns com os outros, firmes no amor, ansiamos as promessas do Senhor, unidos por conta de Cristo, focados na nossa missão, servir, amar, ensinar o nosso irmão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças por Cristo nos salvar. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, seja feita a tua vontade para sempre. Amém. O todo resulta num uns com os outros, firmes no amor, ansiamos as promessas do Senhor, unidos por conta de Cristo, focados na nossa missão, servir, amar, ensinar o nosso irmão. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver, damos graças por Cristo nos
Cristo, nos salvar pela fé. Confiamos em Cristo, entregamos nosso viver. Seja feita a tua vontade, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. A paz do Senhor, amado irmão, irmã, a paz do Senhor a você que nos acompanha todas as quintas-feiras na nossa live devocional. É uma alegria chegarmos até você com a palavra de Deus, palavra cantada, palavra pregada, palavra orada. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus e nós vamos expor a palavra de Deus. E ao final desta live nós estaremos orando por você, por sua vida, por sua família, orando pela igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar um segundo para você compartilhar o link deste culto a Deus. Compartilhe com alguém da igreja, com o parente, compartilhe com alguém que você conheça. Este é o momento de você também ser um missionário, uma missionária. Você vai compartilhar o link para que a pessoa tenha acesso a este conteúdo, para que tenha acesso à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor Jesus. E é muito bom estarmos com vocês. Estamos falando durante todo este mês sobre a igreja dos nossos sonhos. Qual é a igreja que nós sonhamos? E eu gostaria de convidar você a sonhar com a gente. Sonhe com a igreja, uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja viva, uma igreja apaixonada por missões, uma igreja que tem comunicação criativa e uma igreja que tem administração dinâmica. Administração dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre esse último eixo, este último ponto de uma igreja que nós sonhamos. E a gente gostaria que você sonhasse com a gente, ouvindo a palavra de Deus. E hoje a gente convidou o pastor Júnior Mendes para participar com a gente. O Júnior Mendes trabalha na diretoria geral, é secretário-geral da nossa igreja, mas também é pastor de uma igreja local, de uma igreja crescente em Campinas, plantada há cerca de uns 3 anos, que Deus está usando o pastor Júnior, a família dele, para pregar o evangelho numa cidade, numa igreja local, onde as pessoas têm acesso ao evangelho, porque nós acreditamos que a nossa igreja precisa proclamar o evangelho, os nossos pastores precisam proclamar o evangelho, e as pessoas chegarão ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do evangelho. Então, daqui a pouco nós ouviremos a palavra exposta pelo pastor Júnior Mendes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou ligasse o seu celular, se a tua Bíblia está no celular. A gente vai fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, um texto do apóstolo Paulo, nos versículos 26 e 27. Depois a gente vai orar, pedir que o Senhor abençoe você, a mim, a todos nós, neste momento especial de culto. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós vamos a Deus em oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos a Deus em oração neste momento. Pai de amor, nós oramos a Ti, nesse momento especial em que a gente se dirige a todos os Teus filhos e filhas, aqueles que nos acompanham todas as quintas-feiras, neste culto a Ti. A nossa vida é o culto a Ti. Nós trazemos a nossa vida e queremos nos relacionar com o Senhor. Queremos que do outro lado esteja o Senhor, que o Senhor esteja ouvindo o nosso lamento, as nossas dores, as crises que perturbam a nossa alma, ao mesmo tempo que, como um amigo que caminha com a gente, o Senhor também nos responde. Que o Senhor nos responda através do louvor, através da pregação do Evangelho, que o nosso coração encontre a segurança e o sossego no Senhor, na Tua palavra. Pai de amor, nós colocamos agora todas as pessoas que nos acompanham, que todas elas sejam envolvidas neste culto, todas elas de alguma forma sejam tocadas pela Sua graça, pelo Seu amor, e que o Evangelho do Senhor
possa despertar de alguma forma as pessoas para enxergarem o seu estado de pecado e enxergar que a libertação, que a solução para o seu problema, para a sua vida, para o seu problema de existência, se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor Jesus toque todos os corações, a vida de todos os teus filhos e filhas. Eu oro pelos méritos dele. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos ouvir agora o louvor cantado, a Dani e o David vão cantar, vão tocar, e você poderá acompanhar com a gente esse momento de louvor. Na sequência, o pastor Júnior Mendes vai pregar a palavra de Deus. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. És o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, uau. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, uau. Tu és bom, bom, uau. Tu és bom, bom, uau. Tu és
bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Glória a Deus. Queria desejar a todos uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você aí na sua casa, onde você estiver assistindo esta live devocional. E é um privilégio para mim estar aqui com vocês para meditarmos agora na palavra de Deus. Para isso eu queria te convidar a novamente abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos 10 e 11. Se você estiver aí com a sua Bíblia gráfica, física, abra ela no texto de Pedro, carta de Pedro, primeira carta, ou também a partir do aplicativo do seu celular, e a gente lê agora esse texto no nome de Jesus. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá,
para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar por um instante. Senhor, Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por nesta hora estarmos diante da Tua palavra e que ela fale agora ao nosso coração, que ela traga algo que nos edifique e também nos desafie a viver para a Tua glória como pessoas e também como membros da Tua igreja. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos agora que o Senhor nos dê mente e coração dispostos a ouvir e compreender o Teu recado e o Teu chamado. No nome de Jesus oramos. Amém. Ao longo desta série, nós fomos expostos à igreja dos nossos sonhos, como disse o pastor Adelmilson no começo aqui desta live devocional. A igreja que sonhamos é uma igreja viva, uma igreja em que os membros estão cumprindo os seus dons, estão vivendo intensamente a adoração e a edificação dos seus membros. Uma igreja em que ela é pulsante, ela é ativa. E ela é ativa também porque ela é uma igreja apaixonada por missões. Nós falamos disso também aqui ao longo dessa série de exposições da Bíblia Sagrada. Apaixonada pela grande missão, pela missão que a igreja recebeu e da qual ela é coparticipante, porque nós temos entendido pelas Escrituras que o próprio Deus é um Deus missionário, é um Deus que enviou o seu Filho, Jesus, e o próprio Pai e o Filho enviam o Espírito Santo que nos envia nessa missão. Essa igreja que é viva e é apaixonada por missões, ela tem uma base sólida, ela tem uma integridade, uma fidelidade às Escrituras Sagradas, à revelação que nos foi dada por meio dos profetas e dos apóstolos. Só que esta igreja viva, apaixonada por missões, que tem como forte base a integridade bíblica, ela também precisa se comunicar, proclamar a mensagem do Evangelho de forma criativa, de forma inteligível, de forma relevante para a sua geração. É ali em Atos, aquele famoso texto, quando está sendo citado Davi, que o texto lá diz assim que Davi serviu a Deus em sua geração. Porque a palavra de Deus, a nossa missão e a vida da igreja, ela acontece num contexto, ela acontece numa realidade e nós precisamos comunicar de forma relevante e criativa para o nosso tempo. Essa é a igreja que sonhamos. Parece que só esses 4 itens formam a igreja que sonhamos. Não precisaria de mais nada, mas nós temos o 5º elemento. E o 5º elemento é a tal da administração dinâmica. Se a gente parar por um momento para refletir, não precisa nem ser de forma profunda, nós vamos ver que talvez esses 4 primeiros itens estão diretamente ligados ao nosso chamado, ao chamado de Deus para a igreja, o chamado de adorá-lo de forma viva, de forma pulsante, o chamado para cumprir a missão, e uma missão que se cumpre por meio das Escrituras Sagradas e uma comunicação clara dessa mensagem para as pessoas que precisam de salvação. Parece que a administração, nesse sentido, ela tem uma importância menor que os outros itens, mas eu queria tentar mostrar para você que talvez não seja uma importância menor, talvez ela é tão importante do ponto de vista da igreja que sonhamos, como de toda a vida. É Jesus quem vai dizer que quando a gente decide construir algo, nós precisamos calcular bem se teremos todas as condições de chegar ao final da obra. Jesus também vai dizer que um rei, ao sair em guerra, ele precisa calcular bem, ele precisa gerir bem os seus recursos, ele precisa ter uma boa administração do seu exército para compreender se ele pode ir à guerra ou se não é melhor, talvez, fazer um pedido de paz. A administração faz parte do grande plano de Deus. Todo plano de Deus envolve uma boa gestão em todos os aspectos. A própria criação demonstra a organização, demonstra a capacidade de oferecer os recursos para que a vida aconteça de verdade. Eu
queria que você refletisse comigo nesse ponto aqui, antes de entrarmos exatamente no texto bíblico, que a administração, ela pode, nesse caso específico da igreja, e talvez em outros casos não ser algo, talvez fundamental, ou talvez a principal atividade, mas sem ela, talvez a principal atividade não aconteça. Pense na sua família por um instante. O que sustenta o seu casamento? O que sustenta o relacionamento de você como pai ou mãe com seus filhos? O que sustenta uma casa? O que sustenta uma casa pela Bíblia é o próprio ensino da palavra de Deus, é o amor, é o respeito, é a honra para os pais. São todos elementos presentes ali na família que fazem com que a família permaneça. O perdão, a capacidade de se renovar, a comunhão que existe entre a família, e tudo isso, talvez a gente resumiria exatamente nessa palavra, amor. Uma boa administração, uma casa bem organizada, se a sua família aí, nesse período de pandemia, que tem sido tão difícil para todos nós, mas assim, a louça sempre lavada, a casa tudo organizado, o pó tirado, as camas arrumadas, talvez isso não faça um casamento acontecer de verdade. Porque se não houver amor, se não houver respeito, se não houver comunhão, a casa organizada não garante um bom casamento. Mas eu ouso dizer que uma vida desorganizada financeiramente, nas coisas da casa, ela pode atrapalhar profundamente a vida de um casal e de uma família. Talvez uma boa administração na igreja não cumpra a missão, não gere paixão por missões, não gere integridade bíblica ou comunicação criativa, mas uma má administração, ela pode atrapalhar a missão. Nesse sentido, é que eu gostaria que você refletisse, e que nós refletíssemos agora na palavra de Deus, o fato de que a administração, a partir desses exemplos, ele não é só um acessório, mas ele faz parte dos dons concedidos por Deus para a igreja, dos dons concedidos para nós, para que nós possamos viver a vida em família, mas agora especificamente, como estamos falando da igreja que sonhamos, a administração é dom de Deus, como outros, para que a igreja alcance o seu ideal e cumpra o seu objetivo primário, a sua missão de levar o nome de Jesus, o evangelho, a boa notícia para as pessoas. Nesse sentido, a ideia de administração dinâmica, a gente pode, pelo menos no texto que a gente leu e no texto lido no início dessa live devocional, tirar 3 princípios que nos ajudam a pensar a administração de forma dinâmica e do ponto de vista do dom de Deus, que contribui sensivelmente para que a gente tenha uma boa base para a realização da missão. O texto antes de lermos 1 Pedro, o texto de 1 Coríntios 12, que foi lido no início, no verso 28, na sequência que o pastor Adelmilson leu, verso 27 disse: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro nesse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Perceba que não é um acessório, mas está aqui numa lista de dons, de atividades muito importantes para a igreja. E nesse texto, nós tiramos talvez o primeiro princípio do que seja a ideia da administração dinâmica para a sua casa e para a igreja que sonhamos. A palavra aqui, no grego, ela aponta para a ideia, quando fala dos dons da administração, para aquele que controla um barco diante de um rio com diversas curvas e pedras. É essa a expressão que está aqui. Alguém que consegue controlar uma embarcação num rio sinuoso e cheio de pedras, e cheio de dificuldades, de obstáculos. A ideia primeira de uma administração dinâmica é que, quando ela é dom de Deus,
quando ela é dom de Deus para a vida da igreja, ela vai oferecer a possibilidade de um guia seguro diante de um cenário complicado. Nós precisamos orar a Deus. Isso precisa fazer parte do nosso sonho, da nossa igreja local. Que Deus tenha ali do nosso lado homens, mulheres que tenham esse dom da administração, a capacidade estratégica de olhar um cenário, de olhar um rio sinuoso, de olhar pedras no meio desse rio e traçar o melhor trajeto para conduzir essa embarcação de tal forma que se livre do barranco e se livre dos pedregulhos. A ideia é a ideia estratégica. A administração, quando ela se torna pesada, quando ela não consegue visualizar o cenário, quando ela não consegue fazer esse diagnóstico do que está ao redor, ela pode atrapalhar a missão. Mas aqui, quando Paulo fala que na igreja os dons são distribuídos e todos fazemos parte do corpo de Cristo, e que alguns têm dons de administração, nós precisamos sonhar com essas pessoas na igreja. Nós precisamos de apóstolos, profetas, mestres, pessoas que exercem dons de cura, de cuidado físico e emocional, mas nós também precisamos de pessoas de visão, pessoas que conseguem traçar estratégias diante de cenários difíceis, pessoas que conseguem olhar o cenário e não simplesmente se assustar com o cenário, mas pessoas que, ao mesmo tempo que dobram os joelhos, porque fazem parte do corpo de Cristo e são dependentes do Senhor, mas recebem do Senhor visão, estratégia, capacidade de compreender o cenário. Essa, em 1 Coríntios, é uma palavra específica em grego usada ali. Agora, no texto que eu li, de 1 Pedro 4, 10 e 11, na versão que li, da Almeida Revista e Corrigida, nós temos administração no verso 10 e administração no verso 11. Na versão da NVI, nós temos: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Aqui a palavra administração não é a mesma de 1 Coríntios 12. Aqui, talvez é a palavra mais próxima do que nós usamos até hoje quanto à administração, que é a ideia da economia. Se em 1 Coríntios 12 nós temos o princípio da visão estratégica, a necessidade de que na igreja que sonhamos tenhamos pessoas que tenham visão estratégica e consigam controlar a embarcação para que ele passe por um cenário, seja ele qual for. Aqui nós temos um outro princípio da administração dinâmica, a ideia da economia. O texto diz: administrem fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A ideia aqui, talvez do ponto de vista bíblico, a palavra que mais usamos é mordomia. Se um dos princípios dessa administração é a ideia de um guia seguro e estratégico, o outro é uma compreensão que aqueles que se dedicam à administração administram o que não é deles. São mordomos. Somos mordomos, somos dispenseiros da graça de Deus, cuidamos dos recursos, mas esses recursos não são nossos. E esse é um profundo erro do ponto de vista da administração, seja de uma família, seja da igreja, quando nós passamos a compreender que aquilo nos pertence. Pedro é quem vai dizer que os pastores e presbíteros precisam entender que eles servem e pastoreiam um rebanho de Deus e não o seu próprio. Aqui, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista dos recursos, nós temos que ter essa convicção, e esse aspecto na administração dinâmica é um princípio fundamental. Nós administramos para Deus, mesmo a nossa família. Não é exatamente o nosso assunto, mas eu estou tentando conversar com você, tanto do ponto de vista da sua liderança na sua casa, quanto do ponto de vista do seu exercício como membro do corpo, da administração na igreja. Os salmos vão dizer que os nossos filhos são como flecha. Os salmos vão dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. E como flecha na mão do valente, eles serão lançados, porque os nossos filhos
são, em última instância, filhos de Deus, e eles constituirão as suas famílias, eles deixarão pai e mãe, unir-se-ão à sua mulher, e serão uma só carne, formarão uma nova família. Os meus filhos, eu os administro. Eu preciso ter visão estratégica para eles, para ajudá-los diante de um cenário que eles ainda não conhecem, do rio sinuoso da vida. Mas eu os estou preparando para serem maduros e independentes. Nesse ponto de vista, o princípio é que eu sou dispenseiro, você é dispenseiro, mordomo. Nós cuidamos das economias daquele que é o dono de todas as coisas, o Senhor e Criador do universo e Senhor da igreja. Um último princípio está no verso 11. No texto que li, na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer que se alguém fale segundo as palavras de Deus, e se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Na NVI, vai dizer, se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Esse é o terceiro e talvez principal princípio da administração dinâmica. Se do ponto de vista da administração é preciso que nós sonhemos e oremos para que Deus traga para nós, para as nossas igrejas locais, pessoas com visão estratégica, que essas pessoas com visão estratégica não compreendam por conta da capacidade que vem de Deus, que cuidam de algo que é delas, mas que cuidam de algo que é de Deus, por isso são bons mordomos. Mas por fim, o texto vai dizer que a gente deve administrar no poder de Deus, e a NVI vai usar o termo que talvez é mais próximo, a melhor tradução para esse verso, porque aqui o que a gente tem é a diaconia. Diaconia também é uma forma de serviço, é uma forma de administração, mas o termo que a gente sempre usa, ou mais usa para o termo, é a ideia do serviço. E aqui é fundamental. A administração dinâmica, a administração que sonhamos, é uma administração que serve a igreja no poder de Deus. E aí, nesse sentido, ela ganha toda a relevância, porque ela não trabalha em função de si própria, mas a administração trabalha para poder fazer que haja condições da missão acontecer. Ela vê o cenário, ela administra os dons de Deus, a graça de Deus, e entende que os recursos são de Deus, e ela se compreende como serva. Serva, ela está ali a serviço para que a missão aconteça. Ela está ali para contribuir da melhor maneira possível para que a missão aconteça. E aí a gente compreende a ideia macro do que a gente tem chamado de administração dinâmica. Ela é dinâmica porque ela vai ter que ler o cenário, ela é dinâmica porque ela vai ter que lidar com os recursos que cada igreja local tem, e ela é dinâmica porque ela compreende o seu papel de serviço. Em cada realidade, essa administração, como dom de Deus, vai ser usando esses mesmos princípios, mas por conta de cenários diferentes, recursos diferentes, vai servir de forma diferente para a glória de Deus, para o alcance do Evangelho e para a edificação de vidas. Na sua casa e na sua família, ou para a igreja local, oremos a Deus para que Ele nos dê dons de administração, a capacidade de ter visão, a capacidade de entender que servimos ao Senhor de todas as coisas, e a intenção de ser útil, de ser serviço no poder e na graça de Deus. Eu encerro lendo aqui, voltando a alguns versos. Perceba como Pedro constrói. A partir do verso 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Irmãos, vivemos tempos difíceis. É muito difícil, nós sabemos disso, cravar se nós estamos na hora final do planeta Terra. Mas a grande verdade é que desde que Cristo subiu aos céus, nós estamos cada vez mais próximos do fim de todas as coisas. E Pedro diz assim: sejam criteriosos e estejam alertas. Mantenham capacidade de reflexão e mantenham prontidão diante do mundo. E aí ele vai instruir algumas coisas: firmeza na oração, dedicação na oração,
amor sincero uns pelos outros, amor que perdoa uns aos outros, hospitalidade sem murmuração, sem reclamação e boa administração dos dons de Deus. Dependência de Deus, oração, capacidade de lidar com as pessoas e capacidade de administrar os dons de Deus. Nós sonhamos com discípulos assim. Nós precisamos ser discípulos assim. Gente dependente de Deus, gente amável, simpático para com as pessoas e gente que administra bem o que Deus nos dá. Nós sonhamos e oramos por discípulos assim. E nós sonhamos com uma igreja assim. Que você faça parte dessa igreja que sonhamos. Que a sua igreja local faça parte desse sonho. Que a gente continue a sonhar, mas mais do que sonhar, porque sonhar somente, a gente pode simplesmente acordar. E quando a gente acorda, a realidade nem sempre é a que sonhamos. Esse sonho não é um sonho de uma noite mal dormida. Esse sonho não é só um desejo romântico. Esse sonho é a realidade que a gente vê que Deus revelou para nós. Igrejas vivas, apaixonadas por missões, íntegras e fiéis à Bíblia, que se comunicam com criatividade no seu tempo. E para que tudo isso aconteça, com visão estratégica, com capacidade de administrar os dons e os recursos e as pessoas, sabendo que todas e todos são de Deus e servindo fielmente a igreja. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você, por esse sonho e pela nossa igreja nessa hora. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos. Ao longo de 5 semanas, a gente tem aqui exposto o sonho que o Senhor colocou no nosso coração. O sonho que o Senhor colocou no coração do pastor Adeilson, do pastor Eleilton, do pastor Galvão, do pastor Hermes, o sonho que o Senhor colocou na equipe ministerial de comunicação, de ensino, de música, de jovens, mulheres, crianças. Senhor, o sonho que o Senhor deu para a gente é o sonho que nós temos entendido da Tua Palavra. E hoje nós encerramos aqui esta série. E ao encerrar esta série, Senhor, nós te pedimos que esse sonho se realize em muitas igrejas locais, que esse sonho se realize em muitas das nossas famílias, que nós possamos ser esse discípulo, o membro que torna a igreja, que contribui para uma igreja viva, um membro que contribui fortemente para a missão, um membro dedicado ao estudo e à compreensão da Tua Palavra, um membro que decide se comunicar de uma maneira que o vizinho entenda, de que o bairro entenda, que a faculdade entenda, que a empresa entenda o Teu Evangelho. E para isso, Senhor, ajuda a gente a administrar o que vem às nossas mãos, sabendo que vem de Ti e que somos servos da Tua obra. Ajuda a gente a criar e a visualizar esses cenários e ter estratégias diante de cada cenário local. Cuida das nossas igrejas, cuida das nossas famílias, entregamos tudo nas Tuas mãos, confiamos e dependemos de Ti, oramos a Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o sonho que temos sonhado possa ser real na vida da Igreja Adventista da Promessa, Senhor, na vida de muitas outras igrejas participantes do reino de Deus no mundo. Oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo
pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Graças a Deus. Após ouvirmos a palavra de Deus, onde uma igreja vigorosa, uma igreja que nós sonhamos, uma igreja em que o nosso coração se enche de expectativa por ela, é uma igreja que tem a sua administração dinâmica. A administração da igreja está a serviço da igreja local. Esse é o nosso pensamento como diretoria geral. Nós queremos uma administração geral que sirva a igreja orgânica, a igreja local, que sirva as igrejas que estão plantadas pelo Brasil e fora do Brasil. Assim como uma administração regional que também sirva as igrejas locais. Porque a administração regional, geral, quer ministérios, qualquer que for a administração, ela deve servir aquilo que é relevante nas Escrituras Sagradas, que é o povo de Deus. Ela existe para servir o povo de Deus. E o povo de Deus foi plantado num determinado lugar, num bairro, para proclamar o Evangelho e reverter as ações pecaminosas que estão no bairro, que estão na cidade, que estão no vilarejo. A igreja foi colocada ali para proclamar o evangelho da graça, o evangelho que salva. E esse é o nosso pensamento, aquilo que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Uma administração dinâmica, forte, mas a serviço da igreja local, a serviço do reino local, a serviço das pessoas que estão pregando o evangelho nos bairros. Nós acreditamos e temos colocado diante de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, um povo forte, vigoroso, um povo que foi tocado pelo Espírito, um povo que caminha motivado pelo Espírito de Deus
para pregar o evangelho do Senhor Jesus. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, precisa ser tocada pelo Espírito Santo para enxergar a grande missão que Deus colocou para a igreja, que é pregar o evangelho. Nós sonhamos com uma igreja que tudo esteja convergindo para a pregação do evangelho, que a administração também possa apontar para a pregação do evangelho. E eu gostaria que nós orássemos por essa igreja agora. Eu gostaria que você orasse por esta igreja que nós sonhamos, onde tudo aponta para a proclamação, tudo aponta para a missão, tudo aponta para a pessoa que está lá na ponta, as pessoas que precisam ouvir o evangelho, que precisam abandonar uma vida de pecado e se encontrar com o Senhor Jesus. A Igreja Adventista da Promessa existe para isso. Nós existimos para glorificar a Deus, para anunciar a salvação, para alimentar a esperança. Nós existimos para pregar o evangelho. Nós vamos orar também pelos muitos pedidos que nos chegam por meio das nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por situações delicadas e difíceis. Nós cremos que os dons espirituais, eles acompanham o movimento da igreja. Eles não cessaram na era apostólica. Eles estão ainda à disposição da igreja. É o mesmo Espírito que distribui esses dons conforme o seu querer. E existe, sim, a possibilidade bíblica de você ser curado do ponto de vista milagroso, sem intervenção externa. O próprio Senhor pode te curar. Existe a possibilidade do milagre. Deus antecipa o reino vindouro quando Ele faz um milagre na sua vida, porque um dia não mais existirão as coisas que existem aqui. As enfermidades, as tragédias, o luto, não mais existirão. É Deus antecipando o seu reino vindouro na nossa vida. Nós cremos que o Senhor está em ação neste mundo e Ele pode trazer alívio ao seu coração. Vamos a Deus em oração? Pai de toda glória, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que está sofrendo com o seu dilema. E existem dilemas físicos, emocionais, familiares, espirituais. O Senhor conhece todos eles. E o Senhor Jesus nos orientou a buscar o Senhor, a bater na porta do Senhor. Jesus disse que se a gente bater a sua porta, o Senhor vai abrir. E se a gente clamar, o Senhor vai escutar o clamor. E se a gente estender as mãos, o Senhor vai segurar nas nossas mãos. Nós estamos confiantes na pessoa do Teu Filho Jesus, que prometeu que se nós pedíssemos ao Senhor no nome dEle, Ele faria. O Senhor faria. E eu peço agora, no nome do Senhor Jesus, pelos méritos de Jesus na cruz, abençoe as pessoas que estão lutando agora com o drama da Covid-19, pessoas que estão isoladas, pessoas que estão em UTIs, pessoas que estão em leitos de hospitais, pessoas que estão lutando com esta enfermidade, que nós não temos a solução. Mas nós cremos que por trás dos eventos históricos, há a mão poderosa do Senhor, agindo, convergindo tudo, absolutamente tudo, para a sua santa vontade. Nós oramos agora, Senhor, pedindo que o Senhor cure as pessoas, tire a dor, ajude as pessoas a compreenderem o que o Senhor tem para elas neste momento, às vezes de enfermidade. Eu oro também por famílias que estão percebendo que o relacionamento está escapando pelo vão dos dedos, não conseguem mais segurar aquilo que é essencial. Eu oro, meu Deus, por pais, por mães, por filhos, pessoas que não conseguem se entender. Uma das atividades que o Senhor realizou na terra foi converter o coração das famílias. Os filhos entenderiam os pais quando o Senhor chegasse. Pai de amor, eu oro pelo nome do Teu Filho Jesus, para que as famílias sejam estabelecidas segundo a Tua santa vontade. Oro para que todas as pessoas que nos acompanham, que elas sejam abençoadas agora, em nome de Jesus. Eu quero colocar agora, meu Deus, meu Pai, a Igreja Adventista da Promessa diante do Senhor. Nós ouvimos na Tua palavra que uma igreja bíblica, uma igreja apaixonada por missões, uma igreja que procura se comunicar de forma criativa,
ela precisa ter uma administração que seja dinâmica, que seja atualizada, que seja relevante para o tempo em que ela está pregando o Evangelho. Eu peço que o Senhor ajude a diretoria geral, as diretorias regionais, a serem sensíveis, que nós estamos aqui em missão. Toda a estrutura administrativa, não só a estrutura física, mas a estrutura jurídica que nós montamos ao longo dos anos, que essas estruturas sejam utilizadas para a proclamação do Evangelho. Então eu peço que o Senhor deixe esta igreja leve, com a leveza necessária, para que recursos sejam direcionados para a pregação do Evangelho, para que força pastoral, onde os pastores possam focar na pregação do Evangelho, não nos deixe levar aquilo que nós temos de melhor para aquilo que não é a sua vontade. Nós queremos que o Senhor leve a nossa vida, o nosso ministério, a energia que nós temos, o vigor que nós temos, para aquilo que é a sua vontade. E na Bíblia eu enxergo que a vontade do Senhor é a proclamação do Evangelho, para que todos os homens e mulheres conheçam a Ti, como um dia eu conheci o Senhor. Que as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou aquelas que irão nos ouvir no futuro, por meio deste programa, que o Senhor alcance essas pessoas, que o Evangelho alcance essas pessoas, e que a igreja seja aqui uma igreja dinâmica, para que o Evangelho chegue a essas pessoas. Só há sentido quando o Evangelho alcança as pessoas. Que a igreja adventista da promessa seja essa igreja, sensível à tua voz, sensível à orientação do teu Espírito. Que ela possa pregar o Evangelho no temor do Senhor, sabendo que nós estamos na administração, mas para a missão, para pregar o Evangelho. Tudo é missão, tudo é salvação. Que a administração da nossa igreja, qualquer nível que o Senhor nos colocar, que seja uma administração voltada para a redenção, para a salvação de pessoas. Eu oro pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom nós terminarmos mais uma série de pregações, onde nós falamos sobre a igreja dos nossos sonhos. Nós tivemos vários pregadores aqui, eu quero agradecer a todos eles. Hoje o pastor Júnior Mendes, mas outros nos ajudaram, trazendo a reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você, na próxima quinta-feira, nós vamos iniciar uma nova série, é a série de setembro. Nós convidamos um pregador da palavra de Deus, e ele vai estar com a gente em toda a série de setembro. Ele vai pregar a palavra de Deus nos nossos encontros de setembro. Então eu gostaria que você ficasse na expectativa, orasse esta semana, para que esta nova série alcance o coração de todas as pessoas que de alguma forma precisam da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E que você seja também um missionário, use a tecnologia para salvar pessoas. Então você vai mandar o link das próximas pregações, das próximas lives, para que as pessoas também acompanham o louvor, acompanham a pregação e recebam também a oração. Elas poderão fazer os seus pedidos, nós estaremos orando também ao final de cada programa. Eu gostaria de lembrar vocês que sempre após a nossa live, nós temos um encontro no Instagram, IAP Empreendedores. É realizado esse encontro pela Secretaria de Empreendedores da nossa igreja. Você pode acompanhar, pastor José Carlos, Daniel Freschi, outras pessoas da área, eles estarão dando dicas para você. Porque nós entendemos que empreender também é missão, é para a glória de Deus. Tudo, diz Paulo, tudo que a gente faz precisa resultar na glória do nome poderoso de Deus. Então, depois da nossa live devocional, por volta das 21h30, 21 horas e 30 minutos. Nós temos também o vídeo do nosso ministério com crianças e adolescentes e um vídeo para a nossa juventude. Uma vez que setembro, geralmente nós comemoramos numa festa especial o dia da nossa juventude.
Jovens Adventistas da Promessa. Eu gostaria que você acompanhasse logo após a bênção apostólica. Tá joia? Então você fica com a gente, acompanha até o final. Você tem ali a responsabilidade, o desafio de orar por nós nessa semana, orar pela igreja, ore pelo seu pastor, pela sua convenção, ore pela diretoria geral, por todos nós. Nós estaremos aqui orando por você. Gostaria de encerrar com a bênção final, com a bênção pastoral, com a bênção apostólica. Feche os seus olhos, por favor. Pai de amor, nós desejamos que todas as pessoas que nos acompanharam e aquelas que vão nos acompanhar, que elas sejam tocadas por Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra é capaz de mudar estruturas, realidades, corações endurecidos. A Tua palavra, ela prova que ela é capaz de mudar monstros humanos, bichos humanos, em filhos e filhas do Senhor, nascidos da sua vontade. Por isso eu peço que o Senhor use toda a estrutura da nossa igreja, todos os membros da nossa igreja, nesta missão proclamadora. Eu peço também que o Senhor nos acompanhe mais essa semana, esteja com a gente, até nos encontrarmos na próxima live, na próxima quinta-feira. Eu desejo que a graça poderosa do Senhor Jesus, o grande amor do Senhor e a consolação do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o Lisério, líder do Ministério Jovem Geral, e estou aqui para te fazer um convite especial. Nós vamos comemorar o Dia do Jovem Promessista. Essa comemoração vai acontecer numa live no dia 19 de setembro, às 20h30, horário de Brasília. Fique ligado nas nossas redes sociais, chama toda a galera, chama os jovens aí da tua região e vem com a gente participar desse momento especial. Um grande abraço e até lá! Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Lília e eu estou aqui para contar mais uma super novidade. O Ministério de Crianças e Adolescentes da Igreja Adventista da Promessa preparou uma série de lições especiais para os adolescentes. Isso mesmo, se você é adolescente, fique ligado. O nome dessa série é Coração Amarelo. Coração Amarelo, ficou curioso? Eu fiquei curiosa. São 7 lições sobre o amor. Então acompanhe aqui nas redes sociais da igreja. Em breve vocês verão o lançamento dessa série. E eu convido você para estudar junto comigo e aprender muito sobre a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!